Poema da insatisfação, de Narman Armoni. Isso. Tenho sede, fome e ódio. Ódio da comida que me vendem, da água que me concedem, que é bastante, mas que não é dada. Todos estão em paz. O dever está cumprido. Lá estão a água, a sopa, o carinho. Temos excesso de material. Como reclamar do que existe em abundância? Ah, abundância. O carinho largado descuidadamente em um canto qualquer. Não mata a fome de estrelas, de infinitos que existe em minha alma. Oh, bonito. Pode. Mais alguém gostaria de ler um poema? Se quiser, está aqui. Então, pessoal, estamos agora num momento da última conferência dessa jornada do primeiro semestre de 2024 e estamos aqui com o nosso querido Alterives Maciel, nosso psicanalista, pensador, professor, filósofo, escriba, coordenador de teses e de bancas e de tudo. Nosso maravilhoso Alterives. Muito obrigado. E ele vai falar da clínica contemporânea. Não estava previsto que eu ficaria aqui, não, mas ele me pediu para fazer companhia, então eu estou aqui. A ideia é ele falar uns 40 minutos e depois a gente abrir para um debate, tanto para vocês que estão aqui, quanto para quem está acompanhando pela sala do Zoom. À vontade. Tá bom. A casa é sua. Tá. Boa tarde. Tá? Me propuseram apresentar uma pequena conferência com o título Clínica Contemporânea e foi necessário, desde o início, explicitar por que eu acolhi esse título e o que eu estou entendendo quando eu penso contemporâneo e introduzo a ideia de contemporaneidade num título de uma clínica contemporânea. A necessidade de explicar esse título é importante, porque às vezes a gente confunde a noção de contemporaneidade com a ideia de presente. E, ao confundirmos a noção de contemporaneidade com a ideia de presente, inevitavelmente, se nós estamos no presente, todos nós somos contemporâneos. Só que existem determinados pensadores, e é com eles que eu vou começar, que diferem o contemporâneo do presente, ao dizer que o presente é aquilo que nós vivemos e já conhecemos e sabemos, ao passo que o contemporâneo diz respeito à dimensão de nós mesmos, que não é sabida pela nossa consciência, porque ela está referida a um tornar-se e não a um saber já estabelecido. Quando a gente faz essa distinção entre presente e contemporâneo, de saída a gente começa a perceber que ser contemporâneo não é nada óbvio, porque ser contemporâneo é estar disposto a acolher o novo e a dimensão não conhecida da nossa subjetividade. Quando a gente estiver falando, e no final eu vou fechar com isso, de clínica contemporânea, o desafio que eu vou botar para todos nós é: será que a nossa escuta está aberta para o novo? Para entender algo novo numa subjetividade ainda não inscrita nos saberes que foram constituídos pela psicanálise? E me parece que esse é o desafio do analista. Agora, essa distinção entre presente e contemporâneo, ela já foi estabelecida por diversos pensadores. Ela foi estabelecida, por exemplo, por um pensador do século XIX, Nietzsche, e Nietzsche difere o presente do contemporâneo, pensando o contemporâneo como o intempestivo e o inatual.
Ele diz que para ser contemporâneo você tem que assumir uma atitude intempestiva em relação ao presente. E onde Nietzsche coloca essa diferença entre o presente e o intempestivo, ele faz acontecer a filosofia dele. Porque ele diz lá no século XIX que a função do filósofo é criticar o presente para ver se é possível encontrar dentro dele um espaço para o novo. E que, nesse caso, ele não acredita em filosofia que fique legitimando o presente a partir dos valores já estabelecidos na história. Dito de outra forma, Nietzsche diz que a função do filósofo é criticar o presente para abrir a subjetividade para o novo. Onde está isso? Nas considerações intempestivas que ele escreve, e no momento em que ele escreve essas considerações intempestivas, ele estabelece na filosofia dele uma diferença entre o presente e o contemporâneo, chamando o contemporâneo de intempestivo. Maravilhoso isso. Contemporâneo de intempestivo, ao fazer essa diferença entre o presente e o contemporâneo, e ao chamar o contemporâneo de intempestivo, ele vai escrever as considerações intempestivas. Século XIX. No século XX, vão surgir pensadores alinhados com a ideia de Nietzsche, e esses pensadores que se alinham com a ideia de Nietzsche vão retomar essa distinção que o Nietzsche propôs, utilizando outros nomes. Por exemplo, Michel Foucault usa essa distinção que o Nietzsche usa, mas não mais falando em termos de presente e intempestivo, mas em termos de história e atual. O que Michel Foucault está propondo? Que o atual existe ao lado da história, mas que ele não pertence à dimensão histórica, porque a dimensão histórica é aquela dimensão que já foi escrita e desenvolvida em textos, em documentos. E o Foucault vai dizer que o atual é exatamente a dimensão do ser vivo que ainda não se inscreveu na história. É a mesma coisa com outras palavras, estão entendendo, né? É a mesma coisa com outras palavras. O Michel Foucault está retomando a distinção que Nietzsche estabeleceu para restabelecer essa distinção no século XX. Afinal de contas, Michel Foucault é um nietzschiano do século passado que falece em 1984. O Deleuze com o Guattari, agora eles são clínicos, vai estabelecer essa distinção entre presente e intempestivo, pensando essa distinção entre história e devir. Deleuze e Guattari. História e devir. Olha só. Devir. História e devir. A palavra devir que o Deleuze e o Guattari utilizam consta num livro intitulado O que é a Filosofia, mas constam também num livro intitulado Mil Platôs, tá? Onde Deleuze, ao se agenciar com Félix Guattari, propuseram uma clínica com um nome esquisito. Essa clínica foi chamada, certa vez, de esquizoanálise. Tá certo, né? E que a função da esquizoanálise é poder analisar a subjetividade para nela estabelecer uma distinção entre o que já está estabelecido, com o propósito de saber se é possível fazer emergir na clínica algo de novo. Olha lá que coisa difícil. Enfrentar estratos mentais não é nada fácil, principalmente quando a gente entende que esses estratos, essas estratificações mentais se formaram na infância. E quando Deleuze e o Guattari vão propor essa diferença entre história e devir, o que eles vão dizer clinicamente? Agora não é Nietzsche falando como filósofo, nem Foucault pensando como pensador historiador. O Deleuze e o Guattari vão dizer que a função do contemporâneo é olhar para a diferença e saber qual a potência que essa diferença porta para poder colocar a vida em movimento. É uma clínica. Tá, né? É uma clínica, e uma clínica que eu já coloco como desafio para o analista. Será que um analista é dotado da capacidade de ver o seu analisante como uma diferença?
tá? Ultrapassar os quadros clínicos já constituídos e que ele coloca como reserva de saber para poder encontrar no analisante uma dimensão singular? E será que essa dimensão singular não colocaria a clínica numa outra vetorização? Tá? É uma pergunta, eu ainda não tenho uma resposta para isso agora, mas eu tenho com certeza a intuição de que uma escuta analítica, de alguma forma, apreende no analisante algo de diferente. Mas como ela está muito habituada a traduzir tudo que ela escuta a partir do saber que ela traz consigo, essa diferença quase sempre é escamoteada, tá, da escuta do analista. Pensando dentro dessa perspectiva, como é possível trabalhar essa diferença dentro de uma perspectiva clínico-filosófica? E foi essa a tarefa que Deleuze e Guattari nos propuseram, e é com essa tarefa que eu vou tentar trabalhar com vocês a clínica contemporânea. Tá? O que Deleuze e Guattari dizem de fundamental para todos nós aqui e o que eles podem importar quando a gente está pensando isso dentro de uma dimensão clínica? Eles vão dizer o seguinte, ó, todo analisante que procura um analista traz consigo um conflito que pode ser pensado entre o passado e o presente, principalmente se nós estivermos trabalhando esse conflito como um conflito intrapsíquico e pensando esse conflito como um conflito entre sistemas psíquicos. Essa ideia foi postulada por Freud. De alguma maneira, essa ideia foi retomada por Jacques Lacan. O Freud pensava essa ideia como um conflito estabelecido entre percepção consciência pré-consciente de um lado e inconsciente do outro lado. O Lacan avançou em relação ao Freud e pensou esse conflito como um conflito estabelecido entre dois sujeitos. Um sujeito da consciência, que Lacan chamou de sujeito do enunciado, e um sujeito do inconsciente, que foi chamado por Jacques Lacan de sujeito da enunciação. Esse sujeito da enunciação fez com que Lacan retomasse, tá, algumas ideias que foram lançadas pela filosofia, o que fez com que ele relesse René Descartes e postulasse uma divisão psíquica e que essa divisão psíquica fosse pensada como uma divisão psíquica entre dois sujeitos. Ok, né? Ok. Só que o Deleuze e o Guattari vão situar essa dimensão do conflito do lado de fora do psiquismo. E ao invés deles pensarem um conflito intrapsíquico entre percepção, consciência de um lado, pré-consciente ainda de um lado e o inconsciente do outro lado, eles vão pensar esse conflito como um conflito entre um sujeito que se submete às produções culturais para entrar na história e viver a história de uma forma conflituosa e um sujeito que está aberto para algo que seja da ordem do novo. Tá, né? Quando o novo aparece, é preciso que o analista coloque a sua angústia. Por quê? Porque, inevitavelmente, quando o novo comparece, o analista fica desarmado. Diante do novo, talvez Ferenczi colocasse isso de uma maneira interessante. Ele seja levado à admissão de que não sabe e talvez não saiba o que está acontecendo por parte daquele analisante que chega para ele para falar de alguma coisa que ainda não foi assimilada pelo campo representacional. Ok? Ok, né? Ok. Difícil para Dedéu, eu acho, a psicanálise. A gente está sempre lidando com esse novo, né? O novo toda hora chega. Mesmo aquele que volta na outra semana é o novo. Novo. Mesmo aquele que volta na outra semana é o novo de novo. Como é que eu posso pensar esse lado de fora sem ser raso? Eu vou pensar esse lado de fora como sendo da ordem do acontecimento. E vou pensar esse acontecimento como alguma coisa que ainda não foi assimilada pelo sujeito
tá? E transformada em representação. Vou pensar esse acontecimento como um acontecimento intensivo e vou trabalhar esse acontecimento intensivo como um acontecimento que força o aparato psíquico a trabalhar. Em algumas psicanálises, esse acontecimento intensivo vai estar articulado com a ideia de pulsão de morte, tá? Vai estar articulado, mas naquilo que eu vou trabalhar, esse acontecimento intensivo vai estar articulado com a ideia de trauma. É isso. É, é. E não estou pensando o trauma numa perspectiva freudiana. Eu estou pensando o trauma na perspectiva ferenciana. Trata-se de um acontecimento que ocorre na infância, acontecimento este que desestrutura o psiquismo de alguém, mas que permite que alguém possa funcionar a partir dessa desestruturação, caso a percepção desse alguém não seja desmentida. Ferenczi postulou isso. E quando Ferenczi postula isso, e postula isso na clínica dele, ele diz, por um lado, que o trauma em si não é uma coisa negativa, interessante, e que por isso mesmo é preciso diferir na ordem do trauma um trauma estruturante. Por outro lado, ele passa a dizer que existe um trauma desestruturante, esse sim, tá? Negativo, e que o que causa o aspecto desestruturante do trauma não é o acontecimento traumático propriamente dito, mas um desmentido moral que coloca a criança, olha só, desacreditada diante do próprio acontecimento. Tá bem, né? Tá? Por que eu estou colocando um exemplo oriundo de Ferenczi e o que eu quero quando eu estou utilizando esse exemplo oriundo de Ferenczi para trabalhar aquilo que eu estou diferindo quando eu proponho uma diferença entre presente e intempestivo. Porque o Deleuze, a maneira dele, diz que a gente não pensa quando quer, a gente só pensa quando a gente é forçado. Forçado a pensar. É isso aí. A gente só pensa quando a gente é forçado a pensar. E o Deleuze, a maneira dele, diz assim, que quando a gente diz que está pensando sem que algo force a gente a pensar, a gente não está pensando absolutamente nada, a gente está reproduzindo pensamentos já pensados. Está claro, né? Reproduzindo pensamentos já pensados, ou seja, a gente está acomodado na famigerada memória, e memória voluntária, tá certo? Rememorando o passado para justificar o presente, justificando o presente para seguir para o futuro, repetindo o passado tal como ele foi vivido. Quando Deleuze passa a dizer que o que força a pensar advém da violência, é preciso entender qual é a violência que o Deleuze e o Guattari estão valorizando. Eles vão dizer, trata-se de uma violência intensiva. Não é uma violência brutal, do exercício de alguém que aniquila o outro por intermédio de uma força física, mas de uma violência intensiva, cuja intensidade alcança um determinado limiar que vai forçar a mente a pensar. Quando eles começam a falar dessa violência intensiva, eles vão dando diversos exemplos. Um dos exemplos, que eu acho lindo, eles retiram do Em Busca do Tempo Perdido. Quando lá é dito pelo Marcel Proust que o que força a pensar são os signos do amor. E que quando um amante se apaixona por um ser amado, ele quer interpretar aqueles signos para entrar no mundo do amado. Tá? E aquele exemplo que ele tira lá do Em Busca do Tempo Perdido, se eu não me engano, no apaixonamento do protagonista por Albertine, Swan e Odete, protagonista por Albertine, que vai repetir o romance de Swan com Odete, tá certo? E ele vai, a partir daí, tratar o amor como uma semiologia, onde ele vai dizer que, na experiência amorosa,
Quem ama nunca está quieto, está sempre inquieto, porque está interpretando o tempo inteiro os signos do outro. A tese é, na experiência intensiva do amor, amar é pensar. Aliás, quem é amado não pensa, mas quem ama pensa. E pensa sempre, tá certo, para chegar ao fracasso, porque ele acha que ele consegue, Bom demais. ele acha que ele consegue interpretar e decifrar o outro, e logo em seguida leva um truque. Ele estava tentando construir um texto para o outro para poder apaziguar a sua angústia e fazer com que o outro pudesse lhe abrir o mundo familiar para que ele pudesse entrar naquele mundo e habitar. Só que o Proust diz que ele quebra a cara porque quando ele consegue entrar no mundo, ele descobre que aquele mundo já foi habitado por outros. E ao descobrir que aquele mundo já foi habitado por outros, imediatamente vem os ciúmes. Tá, né? Quando você diz, ué, com quantas pessoas você já teve antes de mim? Quantas pessoas você já teve antes de mim? Por que eu estou dando um exemplo de uma literatura? Porque esse exemplo de uma literatura aparece no exemplo que o Deleuze e o Guattari estão dando, que com certeza, de alguma maneira, ele também se presentifica na clínica. A violência da qual eu estou falando é a que surge do encontro entre o analista e o analisando, onde tanto o analista quanto o analisando não sabe a priori nada. Ela emerge de um acontecimento este que pode se presentificar em cada sessão. Ok, né? Acho que a grande maioria aqui sabe o que eu estou falando, porque sabe perfeitamente que existem sessões onde o analista se entope de angústia, a angústia do não saber. Tá? E se ele não for capaz de sustentar essa angústia do não saber, é quase certo que ele desista da análise. Porque a angústia do analista é alguma coisa que vai fazer com que a mente do analista funcione, e a mente do analista vai funcionar a partir do impacto que o acontecimento pode ocorrer no setting analítico. Estão entendendo, né? Então, e se vocês estão entendendo também que eu não estou pensando o trauma numa dimensão espetacular. Não estou fazendo de trauma um espetáculo. Aconteceu uma tragédia, isso nos força a pensar. Eu estou pensando o trauma numa dimensão intensiva, e ao pensar um trauma numa dimensão intensiva, eu estou dizendo que trauma é todo e qualquer acontecimento que possa introduzir na sua mente um vazio e forçar você a pensar em alguma coisa. Dentro dessa perspectiva, é possível trabalhar essa ideia numa clínica. Ok? É possível trabalhar essa ideia numa clínica. Ferenczi trabalhava isso, né, Solange? Ele dizia para o analisante que ele não sabia. Ele se desarmava diante do analisante e incitava o analisante a colocar todos os seus afetos em análise, incluindo aí o ódio. Era uma espécie de João Teimoso. Né? No momento em que ele explicita a situação do analista dentro de uma análise, ele torna evidente também que, num processo analítico, um analista nunca pode, olha só, confiar no seu saber metapsicológico, porque existe algo na clínica que é da ordem da singularidade, que é da ordem do acontecimento. E é isso que é da ordem da singularidade do acontecimento que força o analista e o analisante a pensar. Genial isso aqui. Bem contemporâneo, né? Bem contemporâneo. Esse pensador está pensando isso. Ele morre em 33, né? Ferenczi. Morre em 33. A gente revisita a clínica que ele está pensando agora no século XXI, e o que eu mais vejo são subjetividades que trazem consigo um aspecto fragmentado nelas. E
subjetividades que vão exigir de mim uma outra postura, que ao invés de achar que elas podem falar e que falam com competência qualquer coisa, talvez eu tenha que acolher o sentimento. Óbvio. Tá, né? O afeto está entrando na clínica. Eu não vou me demorar nisso, porque eu iria contar uma historieta de Ferenczi que vocês já conhecem, que é a história do desmentido e da clivagem. Por exemplo, no Ferenczi, quando um analisante fala tudo com muita competência, causa em nós um certo estranhamento que ele fala sem sentir. É estranho, né? Que ele saiba falar muito bem de si, mas não sente nada do que está falando. Desenvolve com muita clareza, não tem déficit intelectual, mas o sentimento está separado do pensar. E quando a gente entende que esse procedimento de clivagem entre pensar e sentir advém de um trauma desestruturante, por onde eu vou ter que conduzir a análise? Não pela ordem do pensar, porque aí não vai haver problema, mas eu vou ter que fazer um acolhimento afetivo. Ousado isso. Como trabalhar o afeto na clínica, se é a dimensão afetiva, tá? Que vai inquietar um psicanalista que não tem à sua disposição a palavra do outro, já que a palavra do outro que ele disponibiliza para o analista é uma palavra desprovida de sentimento. Está claro, né? A partir daí, olha lá, os artefatos vão ser montados, viu? Já não tem mais uma estrutura, uma estrutura me garantindo, a clínica se torna uma clínica, como você colocou, do artefato. É preciso construir os fragmentos através do acolhimento afetivo. O quê? Acolhimento afetivo é um deixar-se afetar. É um deixar-se. Acolhimento afetivo é uma expressão que você vai encontrar em textos clínicos do Ferenczi, que eu estou pensando aqui como permitir ser afetado. E permitir ser afetado é estar disposto a ser afetado, porque normalmente o analista se protege com saber que tem. E, ao se proteger com saber que tem, ele corta a angústia dele, cortando a palavra do outro. Volta semana que vem. Volta semana que vem. Quase sempre esses momentos de corte são os momentos onde a angústia do analista se torna insuportável, e quando ele corta, ele lança o outro para o desamparo, sem acolher para que esse desamparo seja posto em análise. É aí que eu estou tentando entrar com alguma coisa que vai me importar, e eu vou pegar várias direções, talvez não nessa fala, mas já apontar para falas futuras. Se existe uma clínica do contemporâneo, a contemporaneidade dessa clínica deve ser situada numa experiência limiar. E é fundamental para que essa experiência limiar aconteça que o analista não saiba tudo. Não saiba. Tá, né? E que saber tudo para a clínica contemporânea talvez não tenha grande valor algum. Quem sabe tudo mata a análise. Mata. Quando você interpreta e diz, eu já sei o que você tem, e você é um neurótico obsessivo X, você está matando a análise, confortando o outro ao relacioná-lo a uma estrutura e retirando do outro a sua singularidade. Quando Ângela chama de reserva de uso, né? Quando a reserva, ela está ali me escutando. Quando a reserva de uso é posta, é quando você não utiliza o saber que você tem, ou bota o saber em reserva de uso, você se abre para o novo, não entendendo o novo como novidade, mas entendendo o novo como ausência de álibi, porque você não tem um saber que irá recobri-lo. Ok? Agora está ficando claro, não é isso? Não dá para recobrir tudo que o outro diz, porque há algo na dimensão do outro que ainda não está consolidada.
E é essa dimensão do outro que ainda não se encontra consolidada que eu estou chamando de devir. É isso. A gente fala de uma maneira... Aproveitar que a Carolina Ballarini, pelo YouTube, pergunta: quais cuidados de si seriam necessários para não se confundir um devir intempestivo de uma tagarelice inteligente? Bora, vamos lá. Vamos lá. Dando a resposta à Carolina Ballarini, o cuidado de si é exatamente aquilo que faz com que você possa construir um modo de vida intempestivo sem entender que a intempestividade seja espontânea. Eu não acredito nisso. Nada espontâneo me convence. Quando você diz, vou fazer o que o meu coração manda, a convicção que te move é de que exista algo completamente livre em você que faz com que você negligencie os aspectos morais que possam estar contidos na sua mente. E eu, partindo dessa premissa, vou defender o seguinte: para construir o novo, é necessário desfazer aquilo que te impede de se colocar no presente em movimento. Isso é análise. Isso é clínica. Não vejo outra alternativa, porque aquele devir festeiro não dá em nada, né? O Nietzsche já sabia disso. Aquele devir festivo, quando dura, dura muito pouco. A gente sabe perfeitamente que existe um devir, porque nós somos duráveis, nós estamos em movimento e nós vamos morrer, mas a construção do devir, em termos de subjetividade, vai exigir um trabalho demorado sobre si mesmo. E esse trabalho demorado sobre si mesmo, não sei se eu estou respondendo a Carolina, só pode ser feito se você desconstruir as certezas que um sujeito traz quando ele diz eu sou. São as duas coisas. Um sujeito, mesmo destroçado, quando chega ao divã, ele chega com a certeza de que ele é um merda. Eu acho isso nocivo e mentiroso. Nocivo e mentiroso. Ele está referido a uma certeza que foi construída pela consciência dele, sem sequer pensar quem colocou essa certeza na consciência dele. Se a gente entende que o nosso ego consciente é o que lida com a realidade externa, a gente não pode esquecer que essa realidade externa não é a natureza, é a realidade da cultura. Não é? E quando a cultura entra para criar no sujeito a convicção de que ele não está à altura daquilo que a cultura exige dele, ele, com esse super-eu cultural, começa a se torturar e se joga para baixo e começa a se achar um merda. Foi Freud que disse isso. Foi Freud que disse isso naquelas partes finais do Mal-Estar na Civilização. Que quando a pulsão de morte é inibida na fonte, ela muda de direção e pega a direção do supereu. E, ao pegar a direção do supereu, passa a desenvolver supereus sádicos. E quando Freud dizia isso, ele dizia isso fazendo um diagnóstico do mal-estar, o Deleuze diz isso de uma forma diferente. O campo social contribui para a repressão do desejo. E toda análise contemporânea tem que ser uma análise institucional. Por isso mesmo, se toda análise contemporânea tem que ser uma análise institucional, eu já não posso mais tratar o sujeito que comparece no meu divã sem levar em consideração o modo de vida que ele leva fora do divã. Está claro, né? Está claro isso? Está claro aqui, né? Não, está claro a fala que está clara. A dificuldade é de anos. É de anos, eu sei disso. Eu vou tratar um sujeito cheio de certezas, eu tenho uma muralha diante de mim. Uma muralha, ele sabe tudo a respeito de si, e ainda sabendo de tudo a respeito de si, não consegue se movimentar na vida. Se esse sujeito, como Freud analisou certa vez, for um homem dos ratos, nossa, ele fica em cima do muro o tempo inteiro. Vai lá, pergunta.
Bem, E agora? Eu não sei nem se eu vou saber construir essa pergunta, mas é porque você falou uma coisa que marcou, que foi... Então, esse sujeito chega cheio de certeza, esse super-eu gritando, eu sou, eu sou, eu sou. E aí, como lidar, como acolher, como conduzir, quando é um sujeito que chega e apresenta na clínica, e aí eu vou tentar fazer um recorte que é o que me interessa. tá. Quando ele traz, por exemplo, o fruto de uma violência, por exemplo, racial. E aí o super-eu dele está falando várias coisas, e isso está comparecendo na clínica. Mas a gente tem um social que estrutura isso e que diz isso para esse sujeito o tempo inteiro. E uma sociedade que lida não com estou isso. dizendo com essas palavras, mas estou dizendo isso aí. Tô. E aí, Não com como essas lidar com palavras, isso? mas estou Porque dizendo você isso. vai dizer para o sujeito assim, a sociedade e tudo que te trata, tudo ao seu redor, vai te tratar dessa forma, e o seu superior está te dizendo isso. Mas não é isso. Como? Então aí eu não posso mais ficar olhando tão somente para o sujeito, eu vou ter que pensar, olha só, o entorno desse sujeito, o que ele subjetiva quando ele vive numa determinada instituição. Esse trabalho foi feito por Félix Guattari, o Loroux fez esse trabalho, eles chamavam isso de análise institucional. Nesse trabalho, quando eu estou recebendo um analisante, eu não estou recebendo um sujeito, eu estou recebendo alguém que faz parte de um grupo e que pertence, por intermédio desse grupo, a uma determinada instituição. E, às vezes, ele entra nessa instituição muito sujeitado. Doido, né? Bordado, achando que a instituição seja sagrada e que o destino dele seja servi-la. Meio doido isso. No momento em que ele subjetiva as insígnias da instituição e ela passa a existir na cabeça dele, ele não precisa nem mais da instituição para se sentir obrigado. Ele mesmo se obriga antes de ir à instituição. Isso é importante para a psicanálise. Eu acho que sim, porque se eu não coloco o coletivo no indivíduo para entender que tipo de coletividade está fazendo você padecer ou fazer você se movimentar, eu não estou fazendo análise séria. Porque eu parto da premissa de que esse coletivo está em todos nós. Mas nem sempre ele é benéfico a isso. E ele pode vir cheio de contradições também. Ele pode vir cheio de contradições, ele pode vir através de um super-eu moral. Tá? Se você ignora que a fonte é cultural, você vai pensar que o indivíduo já nasceu com aquilo. Ele pode vir através de desmentidos morais dentro da família, onde a criança é desmentida, é desacreditada até na sua percepção. Vai lá. Queria aproveitar aqui a pergunta da Flávia, eu até anotei, porque muita coisa, né? Mas seria possível na clínica converter um trauma do desmentido da história em um trauma estruturante do devir, ou que a gente vai conseguir um reequilíbrio, novas formas de resistência, sempre nesse vão, nesse espaço entre de um conflito por vencer? Eu acho que é mais do que desfazer e refazer do que partir. É um reequilíbrio a partir da partida. Eu penso assim, e penso assim por uma razão muito simples. Mesmo que você elucide a causa do trauma, você não vai suprimir a clivagem, mas você vai aprender a trabalhar com ela. É isso. Não tem esse retorno primário a essa origem primeva. Você vai trabalhar a partir da cisão e vai reconstruir a sua vida em outros termos. É assim que eu penso. Nietzsche tem uma frase que é exemplar, ele diz assim, tudo aquilo que não nos mata nos fortalece. É dele isso. E está lá no Crepúsculo dos Ídolos. Tudo aquilo que não nos mata nos fortalece com uma condição, você assimilar o trauma e fazer dele uma outra coisa. Nietzsche dizia isso, e chamava isso de escola de guerra, né?
Na escola de guerra da vida, tudo que não mata, fortalece. E do que Nietzsche está falando? Nietzsche teve sífilis terciária e combatia essa sífilis terciária escrevendo livros. Eram dores de cabeça que duravam 3 semanas. Sabe o que é conviver com isso? Dores de cabeça que duravam 3, 4 semanas, onde ele escrevia os livros os mais interessantes da obra dele. Os mais interessantes, O Crepúsculo do Livro é um dos livros que ele escreve há 1 ano da loucura, da sífilis, e ele diz: tudo que não mata, fortalece. Quando Nietzsche disse isso lá, e quando eu trago isso para a clínica, tá? É claro que eu não posso mais olhar para os traumas da vida de um sujeito com um olhar piedoso, como se a vida daquele sujeito estivesse destruída para sempre. É necessário resgatar uma potência que é ali. E é no resgate dessa potência que uma clínica vai se colocar. É necessário resgatar essa potência que resta quando a subjetividade é fragmentada, para saber se, por intermédio dessa potência, é possível construir algo novo. Potência não é uma palavra romântica, não. Potência é um conceito, tá? Está em Nietzsche, vontade de potência. Nietzsche usava essa palavra vontade de potência para pensar a vida, e em Deleuze também a noção de potência ocorre com muita frequência na esquizoanálise. E o Deleuze, quando pensa a esquizoanálise dentro dessa perspectiva, vou só dar uma pista para a gente não perder o fio da meada. Ele diz que a análise individual não existe. Você está sempre diante de um coletivo. Diante de um Maracanã. De um Maracanã. Muito bom. A Lina, quando chega, ela apresenta logo o coletivo dela. Ela traz logo o coletivo em ato, tá certo? E que a análise individual não existe, porque esse coletivo tá em todo sujeito. Se a análise individual não existe porque há um coletivo em todo sujeito, em que consiste uma análise do coletivo? Se o coletivo é sujeitado ou se o coletivo é potente. É uma captura. Mas a gente sabe que você vai ser sempre. Isso. E você, espera lá, você está dizendo uma coisa que é importante. E nunca sujeitado totalmente, porque tem sempre uma resistência. Isso aí. Tem sempre uma resistência. Resistência em Foucault, se tem sempre uma resistência, por onde eu vou operar? Pelo lado daquilo que resiste. E o que é operar pelo lado daquilo que resiste? Não vou entrar nessa discussão com Freud, não, que vai me abrir uma outra porta. Operar pelo lado daquilo que resiste é fazer um diagnóstico das forças que querem sujeitar, para saber se, pela positivação da resistência, você pode abrir a subjetividade para o novo. Eu acho que essa é a questão. Essa é a questão. Análise do sujeito, diagnosticando o que prende o sujeito, para liberar o sujeito para o novo. Nem é libertar, porque ninguém liberta ninguém. Não sou eu que vou te libertar, você que vai liberar suas forças dos falsos problemas que dominaram sua mente. Tá? Não se trata de libertar, porque ninguém liberta ninguém, ninguém muda ninguém. É necessário que você possa se olhar de uma outra maneira, se olhar de um outro lugar, para poder se pensar. Olhar para o velho. O velho que é novo, né? Olha que coisa bonita, é um paradoxo. Olha que coisa, olhar para o velho para encontrar um novo. Olha que lindo isso. Genial. Olhar para o velho para encontrar um novo, olhar para a representação para encontrar um umbigo, algo irrepresentável. É por aí. Olhar para a luz para encontrar a escuridão, como diz a Gamba. É assim? Encontrar a escuridão, o Deleuze vai dizer encontrar o devir.
devir que você encontra no momento em que o retorno ao passado não pode mais te confortar no presente. Não pode mais te confortar no presente, não há possibilidade desse retorno. Não havendo mais possibilidade desse retorno, o que é necessário quando a gente opera esse retorno? Encontrar na impossibilidade do retorno a possibilidade de fazer algo novo. Isso é clínico também. Não é? Não é clínico que as pessoas não ficam imaginando que tem na origem uma coisa fantástica à sua espera e que, quando você faz a travessia disso, você começa a perceber que não tem merda alguma por detrás disso, era apenas uma porcaria de uma fantasia. Era apenas porcaria de uma fantasia. Estou indo atrás do paraíso perdido. Aí vai na regressão, não tem paraíso perdido nenhum. Claro, não tinha. Desde o início você sabia que não tinha paraíso perdido. Só que quando a gente descobre que a certeza que a gente construiu é pautada numa determinada fantasia, quando a gente desfaz essa fantasia, a gente vai pensar sem garantia, e pensar sem garantia é a condição de olhar para o novo. Eu acho que é isso. Quero perguntar, pegando o gancho aí da sua fala, o trauma é coletivo, não é individual? É coletivo. O que você faz do... Ferenzi notou isso também. Ele envolve 3 ou 4 personagens, é coletivo. Notou. Passa para trás. Não tem indivíduo. Não tem. Ele notou. E o Foucault dizia que indivíduo é produto de sociedade disciplinar. E ninguém nasce indivíduo, a gente vai se individualizando no modelo de sociedade que a gente vive. Vai ganhando identidade, história pessoal, vai se privatizando, se individualizando, se capitalizando, e que o capitalismo é uma sociedade produtora de indivíduos gananciosos que só se relacionam uns com os outros em termos de lucro e troca. É isso aí. Vai lá. É outro. Você vai falar sobre ou vai sobre para falar sobre a dobra, né, das subjetividades, capturar as subjetividades. Nós sempre vamos ter agregados, aí está falando esse trauma coletivo, né? Nós nos permitimos agenciar, e assim, claro que não vai colocar esse momento, não colocar trauma, mas eu acho que sim, com relação Tá desligado. Desculpa interromper. O seu microfone está desligado para quem está fora daqui, se você puder ligar. Oi? O que ela falou? Vai lá, fala. Pode. Não, pode falar com ele. Ele não está funcionando? Tá, Paulo? O outro microfone, por favor, onde está? Passa para ela. É para passar para a sala do Zoom e YouTube. Estão ouvindo? Vai lá, fala. Pode. Com microfone, para você ser escutada no Zoom e no YouTube. E agora?
Tá, estou ouvindo. Isso é trollagem com quem vem a primeira vez? Jesus! O pessoal aqui vai ouvir de novo a minha tentativa de elocubrar a situação. Bem, ali, quando Deleuze vai dizer em conversações sobre ele não usa trauma, ele está falando da sociedade de controle, né, a partir da relação que ele trazia com Foucault, mas assim, transitamos, estamos controlados, submetidos, agenciados. E eu, a partir do que eu ouvi, do que você está trazendo, de todo mundo hoje, ao longo da jornada, mas sobretudo da tarde de hoje, acho que ali ele não diz trauma, mas a gente pode entender um trauma ali. Pode. O agenciamento Se você capitalista. estiver pensando como a violência de um encontro que vai causar uma cesura na mente e forçar a pensar. Pode. Porque o Deleuze tem uma tese que ele diz: a gente só pensa quando a gente é forçado a pensar, e a gente não pensa a partir da inteireza do nosso ego. A gente só pensa a partir de uma fissura. Exato. Isso é a tese dele. Exato. E ali ele vai dizer, quer dizer, que o tempo todo nós vamos ser agenciados e que o tempo todo teremos que fraturar a nossa subjetividade. Isso a gente pode pensar clínica com pode Ferenczi. pensar clínica com isso, e lá no Foucault ele vai dizer que a cada fratura é preciso operar uma nova dobra. A dobra, é isso. Que a dobra é a operação a partir da qual você se subjetiva. Diz isso também. Podemos, então, ir para a clínica com Ferenczi a partir... Eu acho que... Deixa eu fechar a fala aqui para a gente conversar. Eu acho que quando você estiver falando de clínica contemporânea, a primeira coisa que você deve adotar é a clínica contemporânea tem que ser uma clínica do diverso e ela não pode estar fundamentada no modelo. Porque se ela está fundamentada no modelo, ela é uma clínica normativa. Sanitarista. E quando você coloca que a clínica contemporânea é uma clínica do diverso, é necessário que ela se abra para um pluralismo, ao invés de moldar as subjetividades em estruturas universais. Antes de tudo, histérico ou não, você é um sujeito singular e é assim que eu vou lhe tratar. Fantástico, que bom. É por aí. Que bom. É por aí. Porque se não tiver esse pluralismo na escuta do analista, como é que eu vou poder acolher o outro na sua diferença, na sua singularidade? Tem que ser uma escuta plural. Tem que ser uma escuta plural. E como uma sociedade plural. E esse plural me permite também perceber que cada sujeito traz um coletivo. E que é a partir desse coletivo que a gente vai trabalhar. Tá? A ideia é essa, eu acho que eu já desenvolvi ela o bastante. Essa ideia faz parte da minha pesquisa atual, que eu estou trabalhando Lacan e Foucault na sexta-feira aqui, e estou trabalhando Diferença e Repetição na segunda. E Diferença e Repetição é um livro intempestivo, maravilhoso, porque nesse livro o Deleuze quer que a gente se pense como a diferença em si mesmo e que por detrás da identidade que construíram por você há uma diferença que está lá recalcada. Há uma diferença que está lá recalcada e que talvez o trabalho dessa diferença possa te colocar em movimento. E o Deleuze, nesse livro, também vai dizer que a repetição não precisa ser pensada sempre pela via patogênica. Tem uma repetição que te coloca em movimento e que ela foi muito bem pensada pela arte. É maravilhoso. É. Tem gente que repete para construir um estilo. Não é? Como Manuel de Barros. Repete, 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 até ficar diferente. Quando você repete para ficar diferente, você construiu um estilo poético. Manuel de Barros. Na clínica também. Na clínica também. Na clínica também. A partir do momento em que aquela repetição vai incluindo algo que até então você vivia como sendo de uma dimensão traumática, isso vai produzindo em você uma diferenciação. Tá? É essa mensagem, então, viu? Clínica contemporânea é a clínica do devir. É por aí. Valeu. Alguém no chat, no YouTube? Curiosidade.
psicanalista? Se fala em Freud, se faz uma analogia com Firenze. Mas quando se fala em Deleuze, queria ser um terceiro, que é Deleuze e Guattari. Guattari, né? são os dois. São os dois, não são separados. Não são separados. O que se deve a isso? Porque o Deleuze era filósofo, o clínico da dupla Guattari. Guattari trabalhava em Laborde com psicóticos e se junta em 71 com Deleuze e leva Deleuze para a clínica. Foi isso que aconteceu. E Guattari, em Laborde, teve um tempo com Lacan, que ele foi analisando de Lacan, aí ele rompe com a clínica lacaniana e cria a esquizoanálise. A esquizoanálise surge de um agenciamento entre um filósofo e um clínico. É isso aí. Subjetivou. É isso aí. No início do Platão, ele diz assim, ninguém mais sabe quem é quem. Houve tanta mistura. Houve tanta mistura que o universo do Guattari se misturou com o dele. E eles escrevem no coletivo, porque eles dizem que o sujeito da escrita é um agenciamento coletivo. Tem um eu que escreve, não é? E aquela escrita é tão agenciada que você não sabe se quem está falando é Guattari ou se quem está falando é Deleuze, porque não importa. Isso é Fernando Pessoa. É Fernando Pessoa. Maravilha. Maravilhoso. Fernando Pessoa, quando escreve, ele entra em Devi e chama cada Devi de heterônimo. Maravilhoso. Hoje nasceu Alberto Caeiro. Bom. Genial, maravilhoso. E quem é o verdadeiro Fernando Pessoa? Ele diz assim, eu inventei ontem. Depois que eu inventei Alberto Caeiro, eu tive que inventar Fernando Pessoa. Aí ele volta assim e reinventa. E hoje surgiu Fernando Pessoa, o cancioneiro, que é uma invenção também. Ele vai desenvolvendo isso de uma maneira maravilhosa e cada heterônimo assina uma obra diferente. A Fernandaria é do Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. Que é o mais doidão deles. Álvaro de Campos é o heterônimo urbano, que faz aquelas odes enlouquecidas e entra naquele delírio. Maravilhoso. Tem o Alberto Caeiro, que é o heterônimo pagão, que é o guardador de rebanhos. E tem o Fernando, o homem do campo. E tem o Fernando Pessoa, que trabalha com intercessionismo. Ele é um viajante no tempo. É viajante no tempo. Viaja no tempo, vai parar nas pirâmides do Egito, sem sair do lugar. Sim. Um poema do... Nós estamos na era da clínica. Isso. Vários mundos contidos num sujeito. E, às vezes, mundos secretos. Não é? Às vezes. Isso. Isso. Queria achar um poema do Narman, que ele fala dos bonecos dele. Deixa eu ver se eu vou achar, se está aqui. É muito. Muito. Narman vinha aqui, depois ele se afastou. Ele vinha com frequência aqui. Sim. Estava velho mesmo, né? 2019, ele começou a usar os seus papéis, não conseguia vir mais. Conseguia demais. Entendi. Vou para lá. Vou ver se eu acho. Achou o poema, não? Não, ele vai falar, eu estou aqui procurando, mas eu quero achar, que fala disso. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é eminentemente clínica, assim, né? Eu ainda não comecei a clinicar, né, nesse momento, mas ouvindo sua fala, fiquei me perguntando com isso, assim, que é qual é o papel da crueldade na clínica? É fundamental. Porque Ela corta, a função da crueldade é cortar.
E sem crueldade também, você pode ficar muito piedoso do sofrimento alheio, e ao acolher, se for sofrimento, você pode sofrer junto ao invés de operar. É importante, Boa maneira de Alqueribe, cortar. Gosto. Alqueribe, é importante a gente perceber que cruento e incruento são palavras usadas em cirurgia, na medicina. Então, é aquele que tem sangue, o cruento é alguma coisa que tem sangue, o incruento é que não tem, não Tá, tem esse tá, corte. tá. Mas eu estou pensando aqui, Davi, na concepção de crueldade que Nietzsche construiu. O Nietzsche dizia assim: às vezes é necessário ser cruel para tirar o outro da miséria. Sim, mas o que eu estava pensando, a relação é com o haver, né? Lacan fala de uma clínica que tende ao real, e eu ainda acho que esse cruento tem a ver com essa tentativa incessante que a gente precisa ter de empurrar o paciente para o real, no Pode sentido, ser. inclusive, da nossa indiferença a essa afetação, para poder que ele tenha contato com isso. Concordo com uma condição. Não acredite que exista um real te esperando. O real é o que você produz. Não. Eu estou falando de tentativa. Eu estou falando de tentativa. Porque, às vezes, na topologia, a gente configura o real a partir de um buraco. E pensa que existe um buraco me esperando. Na porra nenhuma. Isso aí. Buraco real. Não vou entrar nessa de jeito nenhum. Eu vou fazer corte e costura. Eu queria comentar um pouco mais, porque você traz Ferenczi, né, que tem essa proposta do acolhimento afetivo, né, para desfazer um desmentido. E essa outra frase do Nietzsche, né, que muitos autores até de autoajuda usam nos seus livros, né, que todo o sofrimento, o que não mata fortalece, né? Então, me parece meio paradoxal assim a postura do clínico, né? Porque ao mesmo tempo que tem que acolher, né, para desfazer um desmentido, você está com um pressuposto, né, de que o que não mata fortalece, ou então, sei lá, pensando mais lacanianamente, que tem um gozo em toda dor, né? E aí tem a crueldade, né? Se você estiver pensando o paradoxo como a manutenção da tensão entre os opostos, eu acho que é por aí. E Deleuze, no Lógica do Sentido, trabalha o tempo inteiro com paradoxo. Isso é bom. Porque o acolhimento pode dar a impressão de que o outro seja totalmente protegido com você, o que é uma mentira, que ninguém protege totalmente ninguém. Tem que ter esse ir e vir, né? Nem totalmente na via do corte, barrar de vez, nem totalmente na via de uma empatia irrestrita, acolher totalmente. Mas saber criar distâncias e saber criar proximidades é criar condições de fazer as coisas variarem. É na variação que eu encontro o novo. Eu penso assim. A Bárbara quer falar e eu encontrei o poema. Pois dela eu leio. Né? Claro. Tem que acolher o analista. Queria aproveitar que vocês falaram de crueldade, e o Deleuze e o Guattari têm o interesse por Artaud, pelo corpo sem órgãos, se esse acontecimento clínico pode acontecer também a partir de experimentos cênicos, plásticos, e como se dá isso, essa clínica como processo artístico? Pode. Pode, com certeza. E o Francis Bacon, ele botou isso lá, botou a histeria na obra de arte. Naqueles corpos deformados que o Francis Bacon pinta, ele chama aquilo de corpo sem órgãos. E o Francis Bacon deforma o corpo para poder pintar sensações. Está lá a lógica das sensações. Eu comecei a gostar depois que eu li o ensaio. Depois que eu li o ensaio, o Deleuze tem um capítulo, inclusive, chamado A Histeria na Obra de Arte. Ele pinta aqueles gritos histéricos, aqueles corpos contorcidos, né? E injeta uma clínica na arte. Além disso, ele diz uma outra coisa que eu acho linda. O que as crianças dizem, os artistas fazem. Lindo. Maravilhoso. Está no Crítica e Clínica. É maravilhoso isso.
poema vai ter isso também. Vai ter isso também, né? A dança infernal Narmã Harmony. Milhões de bonequinhos Narmã a dançar dentro de mim. Eles batem, eles pulam, eles correm, eles gritam. Meu cérebro é lugar de brincadeiras. Estão sempre inquietos, atraindo minha atenção. Se peço que parem, sosseguem, é em vão. Em paz, eles dizem, tu não ficas, não. Seu grande bobão, seu cara de chão, tu não ficas, não. Eles se divertem comigo. Mas tudo parou? Será que eles voltam? Penso que não. E agora, Narmã? E os bonecos, Narmã? Sem eles, Narmã, quem és tu, Narmã? Mas um aparece. Aqui estou, diz rindo. Procuro alcançá-lo. Mas onde o bandido? Já outro me chama e outro me espeta. Cutucam de um lado. Narmã, eles berram. Direita, atrás, esquerda, à frente. Narmã, Narmã. De todos os lados, milhões de bonecos picando, batendo, cantando, pulando. Aqui estamos, aqui estamos. Me deixem de vez repetem, de vez gargalham e chamam meu nome e dão cambalhotas. Não o deixaremos, não o deixaremos. Milhões de Narmãs a berrar, milhões de Narmãs a dançar, infatigáveis, a dança infernal. Show. Quando você falou, eu lembrei, falei, caramba, é aquele poema do Narmã dos Bonecos. Está tudo aí. É. Milhões de Narmãs, olha só que poema esquizo, maravilhoso. Esses poemas dele estão no blog que ele tem, que vocês encontram facilmente. Depois a gente pode até compartilhar ali no grupo da jornada. E ele deixou livros também publicados. Mais alguma pergunta? Vai lá. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Oi, Euterives. Tem aqui um conjunto de provocações que vieram durante a fala. Já durante o almoço eu estava meio transtornado com isso, falando com o Gabriel até no almoço. E sobre essa questão do devir e o pensamento maquínico, né, do Deleuze, a gente está vendo aí o surgimento exponencial da inteligência artificial. Show. E também quero relacionar isso com essa psicanálise, com a psicologia mais moralista, né, que a gente vê hegemonicamente hoje. E essa psicologia ela já está começando a ganhar espaço na inteligência artificial. Já tem sido feito uns experimentos para a máquina ali te atender e aparentemente funciona. Não de uma forma inferior à de carne. E a minha questão é o que vai impedir esse avanço de chegar nessa clínica do devir mais criativa, quando a máquina for, e já está tendo essa capacidade criativa de experienciar as coisas de forma diferente, se abrir para o novo. A gente vê já músicas sendo feitas por IA, imagens sendo feitas por IA. E o que vai impedir de daqui a alguns anos ter um vídeo ali, IA, do esquizoanalista te atendendo, e qual vai ser o nosso lugar aí? Vamos lá. O Deleuze pensou isso, porque ele está falando desse inconsciente maquínico antes dessa máquina aí aparecer como instrumento ou aparelho de captura. O que a gente não pode esquecer é que o Deleuze e o Guattari estão propondo uma ética. Se você hoje, na era das máquinas, dá uma de Bernardo Admirável Mundo Novo, você vai ficar excluído e banido. E o que eles vão dizer? Para não cair no banimento melancólico de você não pertencer ao mundo, você tem que profanar esse mundo e colocar a máquina, dando a ela um uso que seja interessante para você, ao invés de você permitir ser capturado por ela. Dona Haraway pensa isso também.
A maneira dela. Ela fala de tecnologias de dominação, que são tecnologias de poder, e está pensando a resistência pela via ciborgue. Pensou isso de uma maneira interessante. A tese da dona Haraway não demoniza a máquina, mas fala da necessidade de você se apropriar dela para dar um outro uso. Não é? Que é a chamada política ciborgue no mundo contemporâneo. Da mesma maneira, o medicamento. Quando você aceita o medicamento e toma como panaceia de todos os seus males, é bem provável que você fique feliz, mas completamente imbecilizado. Ai, que triste. Que triste. Que triste. Completamente especializado. É um medicamento para baixar a tensão, medicamento para dormir, outro para poder aumentar a tensão, outro para trepar e o diabo. Está cheio de pílulas aqui, tá? Cheio de pílulas. As pessoas, quando começaram a falar isso, condenaram imediatamente a pílula, e eu tive que falar para elas na ocasião: o problema não é a pílula, e sim o uso da pílula. Porque o que estava em questão era poder e resistência, poder e ética. Da mesma maneira, essa maquininha aqui. Cada um acoplado numa delas. E o problema está na máquina ou no uso de quem se apropria da máquina? Eu acho que, para mim, é esse o problema. Ou em quem se apropria. Ou quem se apropria. É. Ou quem se apropria. Uma coisa é você estar circulando na rede para produzir ideias interessantes, outra coisa é você permitir ser capturado pelo Instagram. Não é? Não é? Curtindo um corpo esbelto, quase sempre fake. Muito Quase bom. sempre fake. Corpo lindo, tá lá todo fotografado no Instagram. Alterives está no Instagram, bem magrinho assim, ó. Todo elegante. Todo elegante, circulando no Instagram e ganhando o mundo. Ganhando o mundo. Rede social é um problema importante, viu? Não dá mais para ficar ignorando, não. Entrou. E politizar a rede, eu acho que é uma tarefa que a gente tem que fazer. 2 anos de pandemia, eu visitei, eu nunca tinha visitado uma rede dessa, e me permiti que ela entrasse na minha vida, e era viciante. Ia ficar 50 minutos, passava 7 horas na rede. Viciante. Até eu falei, eu tenho que cortar esse vício. É um vício. Não é? Ficam viciadas. Ele entra no lugar que não é. Da não pausa. Da não pausa, ele entra para tamponar o vazio, ele cobre tudo. O tempo todo, exatamente. E não Se tá. engana, é que nem Se o engana. corpo. Também pensa que o corpo está lá todo maravilhoso. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Uma vez o José estava lá, eu passei que precisava de uma rede, né? Uma rede e tal. Sim. Essa ideia. É isso. Vamos então? Valeu, viu?